pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E hoje está conosco o pastor Jean. Então vamos para o nosso episódio. Bem-vindo, pastor Jean. Obrigado. Pastor Jean Dionísio da Silva. Isso. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo tempo. É um prazer ter o senhor conosco. Amém. Para nós é uma honra, receber esse convite, ter sido convidado para poder estar aqui com vocês. É uma honra, é uma alegria, desfrutar desse momento aí. Novo para mim, mas estamos aí. O pastor Jean, graças a Deus. Ele foi meu pastor aí. Ele conheceu o meu xará, o Jean. Hoje é em dose dupla. Ele acompanhou um pedaço aí da nossa vida. Ele já pastoreou a igreja de São Bento e hoje atualmente o senhor pastoreia Rio do Sul. Rio do Sul. Isso mesmo. O pastor Jean é casado com a missionária Helena, tem 2 filhas e o pastor hoje tempo integral à frente da igreja há quantos anos, pastor? Isso, desde 2006, A gente deixou o trabalho que a gente fazia antes, na realidade, E o chamado foi ascendendo cada vez mais, chegou a um ponto que não deu para conciliar o trabalho que a gente tinha e a obra de Deus, que a gente já fazia há um tempo já, mesmo antes de ser integrado na realidade, Então sempre havia um desejo no coração de fazer algo mais para Deus e quando foi ali por 2005, 2006, aquilo começou a ficar ainda mais forte, na verdade, E chegou o momento de a gente vamos dizer assim, fechar as portas no trabalho, no emprego que a gente tinha para assumir um compromisso integral com a obra de Deus, Chega um momento que é uma decisão que precisa ser tomada. É uma decisão que precisa ser tomada. Não é uma decisão fácil, na verdade, A gente teve um período de oração, buscando um direcionamento de Deus, o respaldo da nossa liderança também, no momento, naquele momento o nosso pastor, que era o pastor Maurício Cardoso na época, presidente da igreja, e também era o nosso pastor, na verdade, E foi uma confirmação, na verdade, em oração, com a nossa liderança, na verdade, E estamos aí para a glória de Deus, Desde 2006, integrados no Ministério da Igreja Santas Missões. Amém. E a gente sempre começa, pastor, falando um pouquinho sobre essa história nossa com Jesus. Quando nós encontramos Jesus, Sim. E o senhor nasceu na igreja, entre aspas, geralmente a gente nasce no hospital, mas o senhor já nasceu em uma família com contexto cristão, o senhor veio para a igreja, como foi isso? Não, na verdade, a minha família não conhecia Jesus ainda, na verdade, Então, com 7 para 8 anos, eu comecei a frequentar a igreja com a minha mãe, justamente por causa da separação dos meus pais, Então, ali foi um motivo que levou a minha mãe a buscar a Cristo, a conhecer a esse Deus na realidade, E já desde muito cedo ali, com 8 anos então, eu já comecei a acompanhar ela na verdade, No trabalho missionário que tinha na igreja, na cidade de Indaial, na época ali, e ali ela conheceu a verdade, o evangelho, está na igreja até hoje, como eu também, E por um tempo ainda, a gente tinha um envolvimento com o catolicismo também, éramos católicos, professava a fé católica, na verdade, Mas até cheguei a fazer a catequese por um tempo, mas quando chegou no momento de decidir para fazer a comunhão, no batismo da minha mãe, que foi naquele período ali que estava seguindo para mim fazer a comunhão, no dia que eu vi a minha mãe sendo batizada, eu desejei aquilo. Foi algo assim que eu lembro até hoje, no meu coração, foi lá no Rio Jordão, em Blumenau, Então estava ali um grupo grande de pessoas e naquele momento ali, quando ela desceu as águas, eu entendi, algo falou forte dentro do meu coração que esse era o caminho. Sim. Então na época a gente conversei com a minha pastora, que era a pastora Nair, hoje bem conhecida aqui no nosso ministério, e ela então entendeu que era o chamado de Deus para a minha vida. E eu decidi então por Cristo, decidi descer as águas do batismo ali, com a idade de 11 para 12 anos de idade, na verdade. E aqui a gente vê, o quanto, muitas vezes, não cabe a nós o convencimento. Sim, é verdade. Mas como o Espírito Santo trabalha em nosso coração. Sim. E justamente eu ia perguntar para o senhor, porque o senhor veio para a igreja, talvez no primeiro momento com a mãe, mas virou essa chave. Agora não era mais o Deus da mãe. Isso. Mas o senhor começou a ter uma experiência
particular com Deus. Sim, sim. E como que foi esse início de trajetória? Mesmo ainda criança, agora tendo uma percepção diferente quanto ao cristianismo, à igreja, esse contexto. Sim. Na verdade, sim, naquele período já havia o ministério infantil, né? Não talvez como algumas igrejas têm hoje, mas já havia uma preocupação, cuidado com as crianças. Então, a primeira mensagem que eu li na igreja, um dia, fui ler um versículo, foi por causa do ministério infantil. Sim. Né? Então, teve uma apresentação e eu li uma palavra ali. E ali começou, na verdade, né? A gente já começou a ter uma base bíblica, né? Conhecer um pouco mais da verdade. Hoje nós temos acesso a tanta informação, tanta coisa, na época era muito difícil. Até para você ter um livro era difícil, na verdade, né? Então era muito na dependência mesmo do Espírito Santo, as experiências que a gente foi tendo com o Espírito Santo. Depois, é claro, buscando um pouco mais de conhecimento, né? Mas isso foi ascendendo cada vez mais. Na minha adolescência tive um período que não foi lá tão bem aquele compromisso todo com Cristo, na verdade, né? Quando iniciei ali o ensino médio. Mas depois logo o Espírito Santo se encarregou de trazer de volta para mais perto de Cristo, né? E até hoje a gente está aí no caminho buscando servir ao Senhor na verdade, né? E é interessante porque nós vamos crescendo, então a gente tem lá uma experiência quando criança, e assim, é unânime, né? Sim. Geralmente quem tem uma experiência com Deus com criança, aí vai pra adolescência, dá aquela balançada. Sim, verdade. Né, como o senhor comentou. Mas como que foi agora esse reencontro com Deus, né? Porque a gente começa assim, na verdade assim, eu acredito que muito está nas influências desse período. Sim, né? A gente tem acesso a novas pessoas, a gente tem acesso a informações que muitas vezes confrontam a nossa fé, e muitas vezes nós nos distanciamos. Sim. E como que foi agora esse reencontro do senhor? O senhor estava ali como adolescente, talvez uma amizade foi distanciando de Deus, mas como que o senhor viu Deus agora traçando essa trajetória e voltando? Sim, eu estudava fora da cidade, morava estava em Timbó, daí trabalhava já naquele período, durante o dia, e aí houve um distanciamento. Já, tipo, dia de semana não estava nos cultos, na realidade, né? Sim. Daí domingo para ir era um trabalho, a minha mãe sempre insistia, orando por mim, agradeço a Deus pela vida dela até hoje, né? Sempre orando, né? E teve uma situação que eu sofri um acidente de carro, tava eu e meu padrasto, né? Ele não sofreu nenhum corte, né? E eu tive o meu rosto bem cortado, na verdade, orelha e tal, né? Com os cacos de vidro do para-brisa. E lá dentro do hospital, né? Tava sentado na maca, esperando ali para ser suturado e tal e coisa, né? E ali eu senti de novo, sabe? Um chamado de Deus, tipo, ó, tá na hora de se ligar, de acordar, de voltar. E ali começamos, né? Na época já tinha o Ministério de Jovens na igreja, então peguei com mais força, comecei a frequentar daí com mais assiduidade os cultos também, na verdade, né? E ali comecei a me firmar de novo em Cristo, a buscar a Deus, a participar mais ativamente dos cultos também, e buscar ter uma experiência com o Senhor, na verdade, né? E já comecei a sentir um desejo de conhecer um pouco mais a palavra, e já começou um despertamento. Sim. Até para levar uma palavra na igreja. Não pregar lá no púlpito, mas nós tínhamos uma oportunidade de poder levar uma palavra para a igreja, para os irmãos, né? E isso foi muito válido para nós, porque foi ali que a gente começou, né? A ter uma desenvoltura de púlpito, de perder a vergonha, embora era muito tímido, muito envergonhado, né? Era só por Deus mesmo, assim, na verdade, né? E foram essas as experiências, né? Até o dia também que eu fui batizado pelo Espírito Santo, e ali então foi um divisor de águas. Um marco. Foi um marco. Ali, aquele menino que era tímido, que tinha vergonha até de falar com uma pessoa pessoalmente, já não tinha mais aquela timidez. Embora sempre um temor que a gente tem, eu sempre falo, a gente sempre treme quando vai subir no púlpito para levar uma palavra ou algo nesse sentido, porém, era diferente. Entrou uma ousadia. Né? Foi uma experiência com o Espírito Santo mesmo, na verdade, ali, né? Nós brincamos com a Paula que Jesus, a gente está disposto a entregar nossa vergonha para Jesus, porque quando você começa a caminhada com eles, para você vai passar algumas vergonhas, né? Sim. Você vai ficar nervoso,
A gente brinca com os jovens assim que, mas eu tenho vergonha, mas vai com vergonha mesmo. Isso, é isso. Sabe? Acho que muitas vezes Deus espera esse nosso passo de fé. Sim. Para caminhar em direção ao que Ele espera de nós. Isso. E a gente percebe, né, na nossa caminhada cristã, que mais do que um culto, a importância da nossa vida diária. E aí o Senhor comentou sobre um desejo pela palavra e agora sobre uma vida com a palavra. Sim, sim. Né? E aí com o Espírito Santo em nós, é como se ele começasse a constranger-nos para isso. O Espírito Santo nos constrange agora a não ter uma vida de ir no culto, mas realmente viver uma vida, né? Sim, Até a André estava aqui, ela falou que ela era domingueira, né? Ela sim. era o crente de domingo. E a gente às vezes tende a se tornar, abastecer no culto. E aí chega segunda-feira, terça, quando chega na quinta já... O sábado já tá na reserva com a luzinha queimando assim, né? Isso, o tanque já tá piscando, né? Como que o senhor viu essa chave virar? Ou o senhor teve alguém que ajudou o senhor nesse sentido? E peraí, não é o culto que vai mudar a sua vida, mas é uma vida com Deus que vai agora trazer essa transformação, né? De glória em glória e caminhando em direção a isso. A partir daquele momento, daquela experiência que eu tive, depois daquele acidente, inclusive eu deixei a escola naquele momento, na realidade, e vou focar na igreja, vou focar em Deus. Aí era direto, a igreja. Até eu vou dizer, mas como isso, né? Segunda-feira tinha oração de homens, quando não tinha aula de violão. Terça tinha culto, quarta tinha culto, quinta-feira a gente fazia cultos móveis nas casas, que chamava de novenas, na verdade, estava lá. Sexta-feira tinha culto de ensino, estava lá. Sábado, culto evangelista, estava lá. Sábado já tinha ensaio de coral, ensaio do Grupo Realidade, na época a gente participava também. À noite, culto. Domingo de manhã, culto. E domingo à tarde era a reunião dos jovens. E à noite tinha mais um culto evangelista. Então, aí não tinha como, né, ficar vazio na realidade, né? Mas, claro, também uma vida devocional em casa. Fui aprendendo aos poucos, como a gente nem tinha um devocional. Hoje eu vou lá e compro um devocional, vou fazer uma leitura bíblica e tal. Mas a gente foi buscando, ouvindo as orientações dos nossos líderes também, como orar, como ler a Bíblia, né? Comecei a ter acesso a livros até usados. O primeiro livro que eu li, que falou muito forte no meu coração, um dos, né, foi o Heróis da Fé, que eu recomendo para todos, Heróis da Fé, que é um livro assim que mexe muito com a gente, que te leva a uma vida de oração, a querer buscar mais o Senhor, na verdade, né? Então, é muito, muito forte, né? E outro livro também que mexeu muito comigo, que é um dos primeiros da minha caminhada ali, de leitor, na verdade, né? É Paixão pelas Almas. Esse livro também incendiou, assim, né? E eu fui entendendo e com a sensibilidade depois de ter aquela experiência com o Espírito Santo, que havia um chamado de Deus para aquilo ali, né? Então, que não era só estar na igreja, participar só da igreja, mas que Deus queria algo mais, na verdade, né? Com a minha vida. E claro, eu recebi algumas palavras também direcionadas, assim, né? A primeira palavra que eu recebi, a gente estava como se fosse um pré-congresso, que teve dos jovens, na verdade, Congresso dos Jovens em Rio do Sul, em 96, se não me falha a memória. E ali foi a primeira vez que eu recebi uma palavra diretamente de alguém que eu nunca tinha visto, que veio do estado de São Paulo, e essa pessoa entregou uma palavra direcionada para a minha vida, né? Que eu seria um missionário, seria um pregador, nem sabia como que isso ia ser, né? E ali Deus começou a falar diretamente, e cada vez mais eu fui procurando conhecer, fazendo cursos bíblicos, conhecendo a Escritura, para desenvolver então esse chamado que Deus colocou no meu coração, né? E veja, comecei em 2006, mas em 96 veio a primeira palavra. Então, 10 anos se passaram para que o chamado o chamado integral para deixar o trabalho e entrar na obra de Deus de forma integral, levaram 10 anos nesse período, né? Então, no meio de tudo isso aí, a gente foi líder de jovens, a gente sempre estava trabalhando com a evangelização, fazendo a abertura dos cultos, na verdade, né? Sempre envolvido com alguma coisa na igreja, até que chegou o dia que Deus disse, agora está na hora de fazer a mala, fazer a mudança aí, na verdade, né? E é interessante, na verdade, que há 10 anos, primeira palavra, e aí para o primeiro passo, que na verdade, né, foi continuação do processo. E hoje, né, nós vemos uma geração mais imediatista, né? Então para nós existem, eu acredito, em desafios bem particulares.
O primeiro dele é constância, né? Porque a gente quer orar num dia e resolver tudo. Tudo, né? exatamente. A gente quer ler um versículo e pregar para multidões. Exatamente. E eu sempre uso esse exemplo de Jesus, porque João 3,16, né? Que Sim. é um dos versículos mais conhecidos, Jesus não prega para uma grande multidão, ele não está ali num estádio com milhões de pessoas, Sim. ele está com Nicodemos. E ele vai abrir um dos textos básicos, eu digo, fundamentais das Escrituras para uma pessoa. Sim. E muitas vezes nós, como jovens, talvez, dessa geração, queremos para agora. Então, como foi esse processo de constância para o Senhor? Né? De tipo assim, meu Deus disse que eu vou ser pregador, passa 3 anos. Ainda não aconteceu. Passa 5 anos. Ainda não aconteceu. Sim. Mas ao mesmo tempo o Senhor começou a se preparar para isso, né? Sim. Aí vem, na verdade, e eu louvo a Deus pela líder que a gente teve naquela época, a pastora Neide, depois o pastor Maurício, que a gente tinha oportunidade para poder fazer alguma coisa. Então, nem sempre era no púlpito da igreja, mas a gente estava lá nas novenas, ia lá às vezes para tocar um violão, e às vezes para cantar um louvor, para pregar. Tive a oportunidade, né, de poder levar a palavra também. Eu acho que nem deu 5 minutos de palavra na primeira, né? De fazer culto. A gente fazia culto com jovens nos asilos, né, em orfanatos também. Então, a primeira vez que eu fui fazer abertura de um culto, meu Deus do céu, aquilo tremia que nem uma vara verde, né? Sim. E suava muito, então a gente teve muitas oportunidades. Então, uma coisa que eu sempre falo para os nossos jovens também, e para os nossos cooperadores ali no Rio do Sul, não deixe passar a oportunidade. Sim. Então, dificilmente eu dizia não. Vai fazer uma coisa lá, tal. Nunca fiz. Não, mas eu vou. Se me ensinar, eu vou. Então, sempre havia uma disposição. Sim. Eu acho que eu aprendi assim na caminhada, Jean, à medida que a gente vai se dispondo para o Senhor, Ele vai acrescentando. Né? Então, quanto mais você se deixa ser usado pelo Senhor, mais Ele vai acrescentar, né? E vai te preparar para coisas maiores. Né? Então, começou com uma abertura de um culto, daqui a pouco já estava pregando, né? Daqui a pouco já estava sendo escalado até em 2 cultos para poder fazer a abertura no mesmo dia. Então, a gente foi vendo por causa da disposição, né? E o desejo de fazer algo por Deus na realidade. Né? Então, isso veio vindo cada vez mais forte. Então, já trabalhando, depois constituí família, em 98 nós casamos, né? Sim. Em 99 nasceu a nossa primeira filha. Então, já foi uma mistura de muita coisa. Toda aquela atividade acabou que foi reduzindo um pouco, por causa da família, você tem que associar as duas coisas, mas mesmo assim sempre envolvido. Então, tipo assim, não dá para desassociar a nossa vida, e falo isso também com a minha esposa, desassociar a nossa vida cristã sem esse envolvimento com a obra de Deus, na verdade, porque isso veio meio que junto e misturado, entendeu? Não tem como desassociar na realidade, né? Então, o chamado, eu digo que é algo que quando Deus chama, Ele não se engana. Sim. Ele sabe quem que Ele está chamando, Ele sabe quem que você é, e Ele sabe para que é o propósito que Ele tem com você, qual é o propósito que Ele tem com você. Nós é que temos que nos dispor, e Ele vai acrescentando cada vez mais, eu penso assim. Amém. Eu tenho meditado muito em Isaías 59, que é muito conhecido, né? Os ouvidos do Senhor não estão agravados, Sim. Os braços dele não estão encolhidos. E aí se você olha assim, as palavras no seu original, é quase que assim, o Senhor não está sem braço. Isso. O Senhor ele tem ouvidos. Isso. E aí a gente sempre se prende essa primeira parte, né? Não, Ele está nos salvar. Os versículos começam, mas o pecado de vocês os separa. Exato. E ele começa a listar aí o que nós, né, agora, depois nosso amigo Adão lá, temos como tendência pecaminosa. Exato. Só que é interessante porque o versículo deixa muito claro, né, o capítulo, que o problema não está em Deus. Deus está disposto. E se Ele chama, Ele está preparado, tem toda a competência do universo para fazer acontecer. Mas cabe a nós essa disposição. E eu brinco com os jovens, né, porque nós temos, todos nós, aqui, o chamado universal. Isso. De ter esse relacionamento com Deus. Isso. Mas nós temos em nós, carregamos um chamado específico, que Deus colocou em nós. Isso. E muitas vezes nós perseguimos tanto o chamado específico, sem ter o nosso relacionamento com Deus. Isso tem que ter um cuidado. E para muitas vezes, para distribuir o nosso... Na verdade, para fortalecer, entender como
mais clareza no chamado específico, nós vamos fazer. Então eu brinco com eles assim, vai ter limpeza na igreja. Vem para a igreja. Bora. Vai ter evangelismo. Vamos fazer evangelismo. Isso sabe? aí. Vai ter vamos cantar. Vai cantar. No fundo, é fazendo que a gente vai conhecendo e entendendo de Deus o que Ele espera de nós. Exatamente. Então, não tem como você saber exatamente o que Deus tem para ti se você não começar a fazer algo. E aí você vai começar a entender. Não, peraí, eu acho que eu é mais um louvor. Tem gente que acha que é o louvor, daqui a pouco Deus te coloca na palavra. Ou às vezes, não, vou ser um pregador. Não, daqui a pouco vai ser um cantor. Ou vai ser alguém que vai estar discipulando, na verdade. Ou vai ser um grande evangelista que vai trazer pessoas para a igreja, na verdade, né? Então eu creio nisso aí, como você falou. É fazendo que a gente vai descobrindo, na verdade. Então, a gente, como eu falei, tinha a oportunidade de ir para a rua entregar folheto, de fazer culto ao ar livre, de fazer culto em asilo, de fazer culto em orfanato, na igreja também. Então, sempre que tinha alguma coisa, a gente estava envolvido, praticamente em tudo na realidade, né? E a gente foi aprendendo, né? E até que Deus começou a apontar, a direcionar, que era na questão da palavra, né? Hoje a gente continua cantando, se vai cantar a gente canta, faz o louvor no culto, ministra o louvor, né? Mas a gente entendeu que Deus foi alinhando para o pastoreio, né? Quando eu vi essa primeira chamada específica, vamos dizer assim, quando Deus usou aquele pregador para falar o meu coração, eu pensei, não, agora então eu vou ser um pregador itinerante. Conferencista internacional. Vou continuar no meu trabalho secular, normal e tal, não. Né? E não foi nada daquilo que eu pensei. Você foi buscar um tradutor, né? Mais ou menos assim. E não foi nada daquilo ali. Então Deus foi nos alinhando para o pastoreio. Né? Primeira obra, experiência fora da nossa cidade, foi para abrir uma cidade, foi para abrir a igreja. Então já foi totalmente diferente. Né? E não tinha multidão. E não tinha ninguém lá para ouvir a tua palavra, na verdade. Essa que era a questão. A missionária e as filhas, ó. Era assim, né, eu e ela ministrando louvor, as duas pequenas ali assistindo o culto, depois ela sentava e eu pregava para as três. E começou assim mesmo, na verdade, né? Quando a gente foi para, no caso, São Miguel do Oeste, em 2006, era a nossa família. Né? E fomos lá, literalmente, de porta em porta, chamando o povo para a igreja. Nós não tínhamos um programa de rádio, nós não tínhamos a internet, né, para ter toda esse marketing, vamos dizer assim, né? Então foi de porta em porta, foi uma outra experiência que a gente teve, né? Embora aqui em Del a gente já tinha um horário que eu fazia o culto evangelista na quarta-feira de manhã, ajudava o pastor à noite, também aos sábados, quando eu não trabalhava, né? E a gente começou a ter uma experiência antes de ser enviado, vamos dizer, de forma integral. A gente começou a ter uma abertura já na igreja. Né? Isso foi muito bom, foi muito rico, porque ali a gente foi adquirindo experiências na realidade. Né? Sim. E fazendo, como eu falo. É interessante porque quando nós olhamos para os ministérios, né, os 5 ministérios, nós geralmente associamos eles ao microfone. Sim. Então a gente fala, o evangelista, de milhões de pessoas. Isso. O pastor, que vai cuidar da igreja enorme. E quantos evangelistas que hoje a igreja como organismo estão no banco fazendo o papel evangelista. Quantos pastores que estão sendo um braço local ali, fazendo acontecer, né? E é interessante, porque algo assim, que mudou a minha vida, eu não lembro o nome do pastor agora para dar o crédito, mas ele fala assim, que nós precisamos olhar para a ótica do nosso ministério para a audiência de um. E esse um não são as pessoas, esse um é Deus. Então, se Deus está olhando para o meu ministério, né, no sentido de que eu estou agradando a Ele pela audiência que eu estou, aí não é a ótica de pegar o microfone para fazer, mas é eu fazer para Deus o negócio, que é onde tem que estar a nossa expectativa. Acho muito interessante, pastor, porque quando a gente faz, né, a gente está disposto a fazer, isso acende em nós um desejo por fazer mais. E o senhor comentou sobre esse chamado à palavra, e né, nós sabemos que quando nós estamos com fome, né, tem coisas que nos dão mais fome. Sim. Né? Então, por exemplo, tô com fome. Aí você sente aquele cheiro assim, né, de carne assada no domingo, dá mais fome. Jejum mesmo. Nossa! A gente vê o cardápio, as fotos da comida, dá muita fome. Sim. E tem algo que parece assim, que abre um buraco no estômago, que é você comer uma coisinha. Parece assim que a fome daí
É experimental, você tá com fome, Sim. aí você vai lá e come só um pedacinho ali de carne. Meu Deus, parece... E no fundo, se a gente for olhar com a palavra, é muito semelhante. Sim, sim. Né? Ah, eu não tenho vontade de ler a Bíblia. Mas quando você começa, É isso aí. começa a dar fome. Isso Aí você começa a ver pessoas vivendo que começa a dar fome. Mas quando você experimenta, aquilo acende algo na gente. Isso. E como foi esse chamado para a palavra do Senhor? Como que o Senhor começou agora a olhar para a Bíblia de uma maneira mais prática? E não apenas uma história, sabe? Mas ela como agora ferramenta de transformação. Sim. Voltando um pouquinho ali, a gente precisa ter esse cuidado de estar envolvido com o Deus da obra. E não com a obra de Deus. O que é muito fácil a pessoa se perder ali. Né? Então está tão ocupado no ativismo, fazendo tanta coisa para Deus, que não tem um tempo para Deus. Trabalhando com Deus, para Deus, né? Mas não tem um tempo com Deus, um particular, na verdade. Fazer o teu devocional, ter o teu tempo de oração, aquele tempo de entrega e tal, de você buscar para si mesmo, né? Também interceder pelos outros, mas o tempo particular, na verdade, né? E à medida que eu fui me interessando cada vez mais pela palavra e podendo ter acesso a livros, né? Então despertou para a leitura, despertou para querer conhecer mais, é isso que, como eu falei, o acesso era bem mais difícil. Né? Hoje você pode baixar um livro ali, um e-book, vamos dizer assim, tem toda a facilidade, né? Embora eu ainda goste mais também de um livro físico, na verdade, ter o livro em mãos ali. Mas aí a gente começou a poder ter acesso. E querendo ou não, esses livros foram te levando ainda mais para a palavra. Sim. Né? E na questão prática, a gente, à medida que você vai lendo a palavra, e você vai entendendo, e você vai ouvindo Deus falar contigo, mesmo você lendo a palavra, isso vai te despertando o desejo ainda mais. De não ver ela só como um livro histórico, na verdade, de histórias, e para alguns já podia estar até no museu, na verdade, mas como a palavra viva de Deus, que se revela através da sua palavra todos os dias. Então, cada vez que a gente vai ler, é uma novidade, é algo novo que Deus tem para nós. Né? Isso no devocional, na prática diária, vamos dizer assim. E à medida que você vai recebendo esse dom mais específico, quando você vai ler, parece que a tua cabeça já tem algo diferente, que já tu começa a ler um texto, daqui a pouco já começa a vir a mensagem. Sim. Cada pregador eu sei que é diferente. Alguns, vamos dizer assim, não que eu não tenha que passar horas estudando ou coisa nesse sentido, mas eu tive várias experiências em começar a ler a Bíblia, ou ir ler a Bíblia através de um versículo que Deus colocou no meu coração, e Deus começar a trazer a mensagem, trazer a palavra, né, que vai ser para o próximo culto, ou que vai ser para uma outra situação, na verdade, mas é sempre na busca. Então, não tem como você querer ter uma vida com Deus sem ter contato com a palavra de Deus. Eu falo muito para a igreja isso. É um manual. É uma carta de amor que Ele deixou escrita para nós. Então, se eu não tenho contato com a palavra, é a mesma coisa que eu quero dizer, eu não quero ter contato com o Senhor. Sim. Porque é na palavra que Ele vai falar conosco. Então, eu entendo isso e tenho falado muito isso para a igreja. Como você falou, eu não tenho tempo, ou eu não gosto, ou eu não entendo, na verdade. Muitas pessoas que a gente tem tido contato e dizem, pastor, eu tentei ler a Bíblia, mas eu não consigo ler porque eu não entendo. O que eu instruo? Isso começou muito cedo, quando a gente começou a discipular uma pessoa, e ela era católica também, né? E tinha a Bíblia, mas não entendia a Bíblia. Sim. E a gente deu uma instrução para essa senhora, disse assim, antes da senhora começar a ler, faça uma oração. Peça para que o Espírito Santo revele essa palavra ao seu coração. Na outra semana, quando a gente foi fazer o discipulado de novo com ela, o estudo bíblico ali, ela já disse, pastor, eu estou conseguindo entender a palavra. Então, a gente tem que entender que é um livro que a gente precisa olhar para ele com uma ótica espiritual, porque quem vai revelar é o Espírito Santo de Deus, né? Então, e outros têm tido essa experiência também. Então, não é um livro qualquer ou comum. E o autor está ali do lado. Sim. Para tirar as dúvidas. Exatamente. É isso aí. Eu brinco com os jovens, né? Esses dias foi uma das nossas ministrações, né? Eu brinquei que o Joãozinho, ele ganhou um facão do pai dele, extremamente afiado. E aí o Joãozinho, para ele se defender, né? Sim. E aí o Joãozinho com o seu facão ali na cinta, e aí ele tá andando, só que vem um pessoal e dá uma surra no Joãozinho.
mas bate no Joãozinho, o Joãozinho não faz nada. Sim. E aí você pergunta assim, então, gente, o que vocês acharam do Joãozinho? Ah, o Joãozinho, ele deve ser ignorante, porque ele tem um facão. E no fundo, muitas vezes, a gente faz a mesma coisa que o Joãozinho. Sim. A gente tem uma Bíblia ali Não usa. e não usa. E aí a gente, às vezes, passa fome, perece por muita coisa. E aí, no fundo, se eu tenho uma dor no pé, a Bíblia vai me ajudar a entender. Sim. Né? Vai me dar um caminho sobre a dor no pé. Aham. E vai me dar um caminho sobre, por exemplo, um quadro depressivo. Sim. A Bíblia vai ter a resposta. Sim. Né? E o autor tá ali do ladinho para nos ajudar. Exatamente. Para inspirar e nos ensinar. Pastor, agora caminhando já para nosso mais da metade aí da nossa conversa, o senhor agora assumiu esse ministério integral, o senhor já tinha filhos, e a sua esposa junto. Sim. E muitas vezes o senhor vai nos levar a momentos em que nós temos que negar a nossa dor para tratar a dor dos outros. Sim. E é interessante que, principalmente quando você olha para o pastor, esse chamado tão lindo de cuidar das pessoas, é interessante quando muitas vezes Deus cuida do pastor quando ele está cuidando dos outros. Sim. E como foi esse processo agora de as filhas pequenas, a esposa, Sim. agora estando em tempo integral na obra, cuidando de outras pessoas, mas muitas vezes renunciando ao cuidado porque Deus estava fazendo isso, né? E como chefe de família e como sacerdote do lar, como foi colocar essa dependência em Deus? Sim. Realmente, como você falou, a gente vê o cuidado de Deus nas mínimas coisas, nos detalhes, assim. Então, eu acho que isso é uma coisa que, graças a Deus, a gente aprendeu a reconhecer o Senhor em tudo, né? Nas pequenas coisas. Então, uma mensagem que eu ouvi, isso ainda era em VHS, né? Do pastor José Elion, e essa mensagem ele falava que Deus ele chama, ele capacita e ele supre. Então, a gente sempre teve, tanto eu como a minha esposa, as minhas filhas, quando chegou o momento da gente deixar a nossa cidade, vamos dizer, eu deixar o trabalho que eu tinha, uma empresa boa, já estava estabilizado, né? Tinha um salário bom, vivia tranquilo, vamos dizer assim, né? E quando nós decidimos deixar o trabalho, eu reuni a minha família, minha esposa, as duas filhas pequenas ainda, a Júlia e a Bia, e falamos, nós estamos entendendo que há um chamado de Deus para a nossa vida, de nós deixarmos tudo e assumirmos um compromisso integral, né? Talvez algumas coisas não vão ser mais como eram antes, porque algumas regalias e tal que teriam, né? E elas junto com a gente, elas abraçaram essa causa com a gente, embora muito pequenas na época ali, e abraçaram. Em todos os momentos a gente viu Deus cuidando. Então, como você falou, a gente cuida e Deus cuida de nós. Porque o primeiro campo missionário então, foi São Miguel do Oeste, praticamente 500, 600 quilômetros distante da nossa cidade. A igreja mais próxima das nossas era Chapecó, praticamente 100, 110 quilômetros ali. Sim. Então a gente estava literalmente sozinho, né? Sem ter um amparo de um corpo de uma igreja com a gente. A gente foi lá para formar, na verdade, né? Não tinha WhatsApp? Não tinha WhatsApp, né? A internet era discada, para você ter uma noção. Tinha que desligar o telefone para poder conectar a internet. Não tinha como pagar a tal da DSL que era naquela época, né? Mas ali a gente foi vendo o cuidado de Deus. Tanto na provisão de nunca faltar nada na nossa mesa. E até eu sempre lembro de uma situação ali. A minha esposa fazia pão em casa, né? Então um dia, não sei como é que deu lá, que a gente, ficamos sem pão, né? Mas, e lá o mercado fechava cedo, tipo 7 horas, tava fechando o mercado naquela época ali, né? E a gente tinha começado um trabalho num bairro onde hoje está a sede da igreja em São Miguel do Oeste, né? E eu disse, nós vamos ganhar um pão hoje. Mas nós nunca ganhamos pão, na verdade, né? Já ganhamos outras coisas e tal, mas pão a gente nunca tinha ganhado pão. Quando eu cheguei na casa para fazer a novena, o culto ali, no lar, tinha um baita de um pão sovado em cima da mesa. E a mulher disse, se o missionário aceitar esse pão, né? Daí eu já testemunhei, na outra semana tinha 2 pão, já tinha outro pão. Então, a gente viu nas pequenas coisas o cuidado de Deus. Seja uma fruta que você ganha, qualquer coisa, sempre agradecia e reconhecia o cuidado de Deus. Eu nunca esqueço, tinha uma horta do lado da casa que a gente foi morar e eu não era muito comer chuchu. Cara, aquilo tava forrado de chuchu.
vamos comer chuchu também. Então é Deus que está mandando aqui pra gente. Então, em tudo a gente foi vendo Deus cuidando. Nunca nos faltou, não tem faltado. A presença dele, principalmente, né? Porque eu digo assim, existem momentos que você sente a solidão. Sim. De não ter uma igreja para você ir ali congregar e cultuar e ter aquele calor humano dos irmãos, mas ao mesmo tempo você vai sentindo o cuidado de Deus. E às vezes são os desertos que a gente tem que passar, né, para um amadurecimento espiritual, na verdade, né? Mas a gente sempre viu muito em muitas coisas, tanto na vida da minha esposa, com as minhas filhas, um cuidado especial de Deus, assim, e muitas coisas a gente via, né? Então, eu nunca vou poder falar que Deus nos deixou em algum momento quando a gente decidiu se entregar totalmente para a obra. Não, pelo contrário. Ele sempre foi cuidando em tudo, na verdade. Ele aponta e paga a conta. Exatamente. E cuida da gente. Essa que é a questão, na verdade, né? E cuida muito bem. Tanto é que estão até mais gordinhos. Né? Nós temos um costume, na verdade, muitas vezes nós aprendemos em algumas questões desse sentido, a olhar, por exemplo, para Paulo, para Elias, e aí a gente olha para o nosso pastor, nossa igreja, Sim. E a gente cria uma categoria de ser humano, né? Não, essas pessoas são especiais. Elas têm dons diferentes, elas Sim. foram chamadas para algo diferente, no sentido de que elas são super-humanos. Sim. Mas no fundo o pastor também é ovelha. O pastor é humano, e Elias era humano e Paulo humano, como todos nós. E quando pensa em desistir, pastor? O que faz? Ou não pensa em desistir? Ou qual que é o caminho? Porque é muito fácil a gente dizer assim, não, tem que confiar. Sabe, eu brinco assim, às vezes com o pessoal assim, que é fácil você dizer pra pessoa, confia. Mas chega o momento da gente confiar. Sim. Né? Mas como encarar o momento em que parece que tá... peraí, Deus, como assim? O Senhor me mandou pra cá, pra essa terra... O senhor errou? Será que o Senhor errou? Não, o Senhor deve ter errado. Porque eu vim pra cá, sabe? Isso. Como confiar? É isso. Não tem como a gente não falar dessa primeira experiência, vamos dizer assim, sozinho, na verdade, né, cuidando de uma igreja. E eu me lembro como se fosse hoje, o pastor Mauro estava no carro, eu fui conhecer São Miguel do Oeste na época, foi uma semana antes para conhecer a cidade, antes de abrir o trabalho. E eu estava dentro do carro com ele e disse, Deus está entregando essa cidade nas suas mãos. E eu tomei posse daquela palavra. Eu entendi, não, Deus nos trouxe aqui, passamos perrengue bravo, na verdade, assim, né, em algumas situações ali, que foi a prova que todo obreiro tem que passar. Eu digo, você vai passar por vários desertos, Deus vai te levar a alguns momentos para você ter uma vivência, uma experiência de dependência exclusiva com o Senhor. Ali não tem papai, ali não tem mamãe, ali não tem nem o teu pastor, né? Porque você tem que ter essa experiência com o Senhor, né? Para criar realmente essa dependência total. Eu não vou ter como correr lá para casa do pastor, porque não tem, na verdade, né? Até para ligar era difícil. Então, vem orar aqui, pastor. Então, claro, a gente tinha comunicação, tinha a liberdade de poder falar, mas a gente pode falar assim, ó, nós aprendemos a orar ainda mais e a confiar ainda mais no Senhor, né? E dizer, não, foi Ele que nos trouxe aqui, Ele que vai cuidar, a obra não é minha, é dele, então eu estou aqui para servir, na verdade. E claro, a gente passa momentos que, eu não lembro se teve alguma crise, se foram várias crises, talvez uma ou duas vezes que a gente chegou ao momento de pensar, não, acho que deu, acho que não adianta mais, acho que vamos deixar, vamos trabalhar, sei lá. Foram poucas vezes assim, mas uma coisa eu sempre falo, aquele que tem o chamado, ele não vai conseguir voltar. Ele não vai conseguir deixar, porque uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, eu quero falar porque eu não lembro agora qual livro que ele vai falar a respeito disso, eu acho que é o de Pastor a Pastor, que ele vai falar que o chamado ministerial não é que fecharam todas as portas e só tem essa porta que é o chamado. Ele fala, não, é você ter todas as portas abertas, mas você só consegue enxergar uma, que é a porta do chamado, né? Então, quando eu pedi a conta na empresa que eu trabalhava, depois de um tempo ali, orando e pedindo a Deus uma confirmação,
O meu supervisor ele falou, assim que se você precisar voltar para cá, a porta está aberta. Mas ali eu senti na hora o Espírito Santo dizendo, não, essa porta fechou. Então para cá não vai mais voltar. Então, e quando você entende isso, né? Quando você tem o chamado vivo no teu coração, você não consegue mais pensar em outra coisa. Sim. Aquilo já faz parte da tua vida. Na verdade, você já está inserido naquilo ali. Na verdade, né? É como a palavra, esses dias eu ministrei sobre Jeremias, e quando Jeremias quis fugir, ou quis questionar o Senhor, não vou mais falar, porque a palavra que eu tenho que falar são palavras duras para o povo, e realmente, né? E tipo assim, ele estava dizendo, eu não vou mais falar. Mas quando ele dizia isso, ao mesmo tempo ele disse, mas há um fogo nos meus ossos. Então eu não tenho como não falar, porque isso eu digo que é o chamado. Não tem como você querer fugir para lá ou para cá. Você até pode por um tempo, quem sabe, tentar experimentar uma outra coisa, mas se você for chamado, Deus vai trazer você de volta. Eu penso assim, né? Um chamado específico nesse caso aí, né? Sim. E até esse é um ponto muito interessante e importante, que é o chamado pastoral, e principalmente quando você está à frente da igreja, eu acredito que o Senhor traz um amor assim pela igreja fora do comum, no sentido de que você vai amar aquela igreja no que ela tem de bom, e você vai amar aquela igreja no que ela precisa melhorar para estar mais próximo de Deus. Porque muitas vezes a mensagem que tu vai trazer é uma correção no sentido, é um alinhamento, é um ajuste de rota. Né? E nós estamos num momento como igreja, que nós até conversamos um pouquinho antes, em que o mundo está... A gente vê muito a mão de Deus, e tem muitas coisas tentando mostrar que não, né? Não, mas o mundo está perdido. Os jovens estão acabando. Né? Como que o senhor vê esse momento de nós como igreja hoje? Sim. É um momento bastante crítico, né? Mas eu creio no mover de Deus. Eu creio que Deus ele é soberano. Isso eu oro muito e reconheço muito isso, a soberania de Deus. Ele nunca perdeu o controle. Ele está no controle de todas as coisas. Então, a igreja dele vai avançar sempre. Ela já nasceu vitoriosa. Né? O nosso Deus é um Deus vitorioso. O nosso Jesus não é um Jesus que está enfraquecido em uma cruz, não. Ele venceu. Né? Então, e ele deu essa legalidade à igreja, que as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então nós não temos que temer o que está acontecendo, e nós temos que olhar para a Escritura e entender que o que está acontecendo já foi escrito. Então não é uma surpresa. Nós sabemos o final da história. Sabemos o final da história. Então, esses dias pregando na igreja de Rio do Sul ainda, eu falei, irmãos, isso eu já falo há muito tempo. Não pense que a coisa vai melhorar, vai estreitar. Tem coisas que vai ficar mais difícil. E aquele que realmente é um escolhido de Deus, que é a igreja de Cristo, ele vai permanecer apesar das perseguições. Quando nós olhamos a igreja primitiva, olha quanta perseguição, e a igreja não parou. Só impulsionou. Só impulsionou. O maior império do mundo tentou derrubar, não conseguiu. Por quê? Porque a igreja não é de um homem. Né? Quem governa ela é Deus, e Deus está acima do governo de está no governo de todas as coisas. Eu creio dessa forma aí. Então, eu não vejo com uma perspectiva negativa. Né? São dias maus, Paulo já falou, que nós iríamos passar por dias maus, por dias trabalhosos, por momentos difíceis, mas a igreja, eu creio que ela vai continuar avançando, por causa do nosso Deus, ela vai continuar avançando. Então, eu não vejo com uma perspectiva negativa, eu não consigo olhar para a igreja e ver os jovens, na verdade, com uma perspectiva negativa. Pelo contrário, Deus conta com os jovens, Deus conta com a criança, Deus conta com o idoso, Deus conta com todos, na verdade, né? E ultimamente tem falado muito nessa questão, todos podem ser um instrumento de Deus. Sim. Talvez você não vai precisar, como eu tive que fazer, de deixar o teu trabalho, deixar a tua cidade. Não, Deus pode usar você sendo médico, você sendo advogado, você sendo mecânico, aonde quer que você esteja, Deus pode te usar. Basta que você esteja disponível para poder ajudar essa igreja a avançar, na verdade, aonde você está inserido. No ambiente que você está inserido, faça a diferença aonde você está inserido, na verdade. Né? Então, os dias são trabalhosos, são dias difíceis, mas eu creio na soberania de Deus, que a igreja ela vai prevalecer.
em tudo isso. E que ela vai continuar avançando. Vai continuar avançando. E aí quando Jesus agora antes, né, depois da ressurreição, quando ele fala lá com os discípulos, ele vai comissionar a todos, né, e ele vai dizer que ele vai estar com a gente, né, ele vai nos dar a promessa eterna de presença, ou seja, não estamos sozinhos. Exatamente. E ele vai trazer para todos essa questão de fazer discípulos, essa questão de multiplicar. E aí ele não está falando só do ambiente dentro da igreja, mas ele está falando principalmente sobre esses chamados para fora, né? Sim. Nas esferas da sociedade impactar. Isso. E fazer a diferença, seja na política, na economia, na educação, mas estando ali como igreja viva. E caminhando aqui para o nosso final, pastor, uma mensagem para a igreja nesse tempo, olhando para os jovens. Hoje nós percebemos tudo isso que está acontecendo no mundo chamando a igreja para o secreto. Né? A gente vê e a gente percebe o Espírito Santo conduzindo a gente a construir algo real. Né? Eu tenho uma analogia, eu acho que é com o cedro do Líbano, não tenho certeza a árvore agora, mas que em muitos anos da vida dele, ali, plantei lá o cedro, ele cresce só para baixo. Né? Ele chega a criar raízes muito profundas, para depois crescer para cima. E eu vejo o Senhor chamando a igreja para esse fundamento na palavra. Essa construção que é tipo enterrar cano, a gente não vai ver na superfície. Mas isso vai dar fundamento, vai pavimentar um crescimento agora. Né? E caminhando aí para um avivamento que a gente crê. Né? Qual que é a mensagem que você olha para esse contexto como igreja? Eu acho que cada vez mais procurar conhecer o Senhor, né, como você mesmo colocou, e começa com a palavra, é o fundamento, não tem como, né? Então conhecer a Ele cada vez mais, na realidade, buscar ter essa intimidade com o Senhor. E como você falou, cada vez mais eu tenho me convencido disso. Não tem como fugir um pouco dessa questão do chamado, que muito tempo atrás o chamado é você pegar a tua família, você deixar o teu trabalho, teu emprego e você, então, servir a Deus de forma integral. E muitos se frustraram com isso, porque não tinha um chamado específico para isso, na verdade, né? E quando que se tivesse permanecido no seu trabalho, na sua cidade, teria rendido muito mais para o reino. Então, cada vez mais, eu entendo isso, que nós temos que estar, como você mesmo falou, em todas as esferas. Então, Deus te colocou agora, você está trabalhando, vamos falar, num supermercado. Seja a luz ali. Sirva a Deus ali. Permita ser um instrumento de Deus ali, naquele local. Se Deus tiver um chamado específico, Ele vai te mostrar. Mas a igreja ela precisa ter esse entendimento. Aonde eu estou, eu tenho que ser igreja. Aonde eu estou, eu posso levar a mensagem. Às vezes até sem palavras. Mas eu sou a mensagem. Eu sou um porta-voz de Deus naquele momento ali. Então, olhando para Jesus, o maior exemplo que nós tivemos de humildade, de entrega, de alguém que tinha tudo para... ele é o cara, mas ele cada vez ele foi se diminuindo mais até o final, lavando os pés dos discípulos. Né? Então, se você trilhar o caminho da humildade, procurando conhecer o Senhor na profundidade, na palavra, tendo contato com Ele, eu creio que você vai avançar muito, a igreja vai avançar muito na verdade. Né? Não buscar o status do mundo, né? O que a gente tem visto muito hoje, é um reconhecimento perante o mundo, mas Deus não te conhece. Então, daí foi tudo em vão. Que vai chegar naquele dia e ele vai dizer, cara, eu não te conheço. Mas eu não te conheço. Mas eu trabalhei e fiz tanta coisa. Não te conheço. Então, a intimidade, o relacionamento, o desejo de estar com Deus deve ser buscado cada vez mais, né? Hoje, nos dias que a gente está vivendo, cada vez mais superficialidade, a praticidade de você ter um smartphone, a informação em tempo recorde cada vez mais. Você mal e mal lê uma palavra, que daqui a pouco já tem outra, mas ninguém tira um tempo. Não, eu vou agora vou tirar um tempo e vou ler a palavra. Não, já me mandaram uma mensagem no WhatsApp, tá bom? Não se contente com isso. Vá buscar, se entregue, tire tempo, priorize na verdade. Né? Então, dizer que eu não tenho tempo, na verdade, é não priorizar. Né? O estar com Deus. Então, a mensagem para nós é busque. Busque o Senhor. Ache um tempo. Isso. E se a agenda está cheia, tem alguma coisa estranha aí. Exatamente. Ele mesmo disse, né? Aqueles que me buscarem vão me encontrar. Né? E como é que tem que ser essa busca? Tem que ser de todo o coração, ou seja, uma entrega total. Então, até que você não encontre, então continua, vai buscando, na verdade, né? E a certeza que vai encontrá-lo. É isso aí. E que o Pai tem recompensa aí no secreto. Tem recompensa no secreto.
Então, muito obrigado, pastor. Amém. Foi um prazer conversar com o senhor. O mesmo, foi uma honra para nós. Trocar, a gente já vai marcar o segundo episódio, já vai falar de mais coisa. Amém. Que Deus abençoe o Será uma senhor, honra. continue prosperando no ministério e abençoe a sua família, igreja, que o senhor continue sendo esse pastor aí, conduzindo a igreja e estando conosco todos os dias. Amém. Amém? A gente fica muito feliz pela disposição de vocês em tirar esse tempo para esse trabalho tão importante, podcast, né? E o trabalho que vocês fazem com os jovens também é isso aí. Nós precisamos cada vez mais de pessoas como vocês que estão se entregando a fazer algo a mais para o Senhor, né? E que o Senhor capacite vocês cada vez mais, use vocês cada vez mais, né? Eu creio que Deus tem algo muito ainda para frente aí a fazer na vida de vocês. Amém. Glória a Deus. Obrigado. Calma, pessoal, não terminou ainda. Pra finalizar, pra gente não perder o costume, agora a gente vai fazer o nosso bate-bola super rápido, pastor. Então, Vamos lá. não é pra pensar muito, tem que ser natural. Beleza. Então vamos lá, pastor. Uma música. O escudo. O escudo, voz da verdade. Um versículo. Não vale João 3,16, isso já falou. Tá. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. E um livro, pastor. O senhor deu várias dicas aí, mas um aí, elegido. Vento renovado, fogo renovado, Tim Simbala. Show de bola. E pra terminar, um testemunho aí, rapidinho. Testemunho. A minha salvação. Jesus me encontrou e eu louvo a Deus por Ele, por tudo aquilo que Ele tem me proporcionado a partir dessa decisão. Acho que é o maior testemunho, a salvação da minha alma. Amém. E o senhor poderia fazer então agora uma oração e nós encerramos aqui? Amém? Vamos orar. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por essa tão grande oportunidade de podermos compartilhar de assuntos tão gloriosos a respeito do teu reino, a respeito da tua palavra. Te pedimos ao Senhor, para todos aqueles que estão nos assistindo neste momento, que a tua mão de poder, a tua bênção alcance a sua vida, a sua casa, a sua família, Senhor Deus, sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Te louvamos por mais esta oportunidade. Amém. Amém.